Bom, pessoal, vamos iniciar então a primeira aula do curso de desenvolvimento de produtos da sua entidade. Um fato bem interessante é que esse conteúdo aqui não foi construído somente pelas experiências das pessoas da TIRS, um conteúdo de experiência de outras atléticas. Então, a gente tinha diversas lives e conteúdos extensos nossos conversando com outras atléticas e a gente resumiu esse conteúdo para que você conseguisse ter o suco do conhecimento aqui com a gente, tá? Além de que a gente vendeu na TIRS mais de 800 mil produtos universitários, então a gente tem um conhecimento bom, uma base boa de conhecimento para passar para vocês, beleza? No primeiro tópico, a gente quer abordar um tema que é o seguinte: seu produto tem que ser um produto vendável. Acredite, eu fui a fundo ver se essa palavra realmente existia, porque eu não conhecia muito, mas vendável existe e ela significa o quê? Que esse produto consiga ser vendido para alguém, certo? E da onde a gente tirou isso e por que a gente tirou isso? Porque por vezes a gente vê entidades criando produtos onde na ideia ele é legal, só que no final das contas você vai ficar preso com estoque ou vai tentar gerar uma encomenda que não vai dar certo e você vai ficar muito frustrado com isso. Então, para começar, para o seu produto ser vendável, né, a gente queria colocar 3 pontos principais. Você tem que entender para quem você está vendendo, você tem que entender como você está vendendo e também quando você vai vender isso. Então vamos começar com quem? Para quem a gente vai vender? Para quem uma entidade acadêmica pode vender os produtos dela? Um exemplo poderia ser para o calouros. Muitas das atléticas que a gente conversou focam muito nisso, as vendas de começo de ano. Os calouros são muito animados para comprar os produtos e ter esse produto da atlética e fazer parte da faculdade. Então pode ser um bom momento para você fazer isso, por exemplo. Também a gente pode ir para atletas, a gente pode ir para o pessoal do dia a dia da faculdade, do seu curso, por exemplo, assim como até o pessoal da faculdade. A gente conversou com algumas entidades e essas entidades vendiam o pessoal da faculdade. O produto que eles mais conseguiam vender era um produto que somente tinha logo da faculdade, não especificamente até da entidade, mas englobava todo mundo daquela universidade. Agora, se tratando um pouco de como a gente vai vender isso, existem diversas maneiras como você vai vender. É lógico, o melhor lugar para vender produtos é na TIRS. Mas você pode vender na sua salinha, caso você tenha estoque. Mas tratando de maneira mais prática, você pode vender isso com estoque ou também sem estoque. A venda sem estoque, ela facilita você por quê? Porque você pode fazer um pedido de encomenda com um fornecedor, por exemplo, de 20 produtos ou 10 produtos, depende do fornecedor isso. E se não bater o pedido mínimo, você devolve o produto para o pessoal. Então essa é uma maneira de venda também. Mas tratando de plataforma ou maneira de venda, claro, você pode vender no Pix, você pode vender na salinha, você pode tentar pegar uma maquininha de cartão, mas claro, a gente recomenda a TIRS, porque lá você consegue gerenciar o seu estoque, você consegue receber em até 12 vezes, você consegue receber no boleto, no Pix, e está automaticamente direto para você sacar e você tem tudo organizado. Fechou? Agora um pouco de quando. Quando eu vou vender? E aí entra uma questão de calendário também, que a gente vai falar depois, tá? Esses momentos de quando a gente vai fazer essa venda é muito importante, muito interessante a gente pensar nisso. Que são momentos, por exemplo, se tratando de calouros, que é para quem a gente estava falando, momentos de início de semestre. Então, início do primeiro semestre, início do segundo semestre, são momentos importantes. Pré-jogos, né? Nos jogos, todo mundo quer chegar com aquele produto mais top, mais fera que existe para divulgar e arrasar nos jogos. Até é uma questão não só da torcida dos jogos, mas dos atletas. É uma venda que você consegue fazer muito dinheiro ali, tá? Assim como no dia a dia normal. E aí a gente pode tratar de estações do ano. Então, ali no metade do ano a gente fazer um produto de inverno, de verão a gente fazer um produto de verão. Então, isso pode ser muito interessante para você, beleza? E um fato interessante que eu estava vendo em algumas lives que a gente já fez é para você tomar cuidado nessa criação do produto, tá? Dele ser vendável, ele tem que ser um produto legal também. A ideia é muito boa da gente, por exemplo, criar um concurso para que a pessoa crie a camiseta mais legal, que a galera vote lá, mas que seja mais interessante, só que no final das contas a camiseta não vende nada, tá? Então, vamos fazer o arroz com feijão, que se você estiver começando do início, tá? E entender e fazer essa criação com calma, esse design, já falar um pouco sobre isso mais depois, mas tome bastante cuidado com isso, beleza? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os produtos mais vendidos, né? Como eu disse, a gente vendeu mais de 800 mil produtos na TIRS. Então a gente tem um conhecimento de quais produtos dão certo. E não só desses dados da base da TIRS, a gente também viu isso nas lives. A gente bateu esses dados que a gente viu no nosso banco de dados com o que aconteceu nas lives. E a gente entendeu que tem 3 produtos principais, que assim, é aquele produto standard, aquele produto que vai vender, é o produto padrão que todo mundo tem que criar. Que é o quê?
caneca, tirante e camiseta. Não tem como errar com esses 3 produtos. Então, seria um bom produto para começar. Você consegue também criar encomendas para esse produto, é uma coisa interessante para você fazer. E aí, fazendo isso, que eu acredito que pode ser um dos produtos iniciais para você, né? Fazer essa caneca, esse tirante, essa camiseta, tomando sempre cuidado com o design com que isso vai ser, né? Para conseguir abranger o máximo número de pessoas, tá? Algumas atléticas começam a ousar mais, então ela começa a colocar um boné, começa a colocar uma mochila, muito também relacionado do quando ela está vendendo, né? Por exemplo, próximo aos jogos, também um moletom, que é um ticket médio mais alto, que é mais difícil de vender, mas também elas usam com isso, meia, samba. Logo depois desses 3 produtos, o produto mais vendido vai ser shorts, doll, bermuda, samba, esse tipo de produto também sai muito, beleza? É muito importante também nessa etapa você fazer uma pesquisa de mercado e você entender o que está acontecendo nesse meio e como fazer essa venda, tá? Pesquisa de mercado pode acontecer da seguinte maneira: ou você pode também olhar para outras entidades da sua região que já fazem isso, né? Ou também em outras regiões. Por exemplo, você pode pesquisar na Tears, alguma outra entidade que seja legal, entender quais produtos essa outra entidade já fez, conversar com eles, ver como eles fazem, é uma coisa que pode acontecer. Também, se você é cliente da Tears, conversar com a gente no grupo, isso pode ser muito interessante, tá? Então, vão atrás desse conhecimento de o que outras atléticas também estão fazendo. Outro ponto importante é a gestão do conhecimento. E pode ser que essa gestão do conhecimento, ou seja, a passagem de uma gestão para outra, não tenha sido feita da melhor maneira. Mas você tem que ir atrás disso. Então, beleza, pode ser que não tenha sido criado um documento, num drive bonitinho, organizado, sei lá o quê. Mas você pode entrar em contato por onde for com a pessoa que estava na gestão anterior para saber mais ou menos como eles venderam, quantidade que eles venderam, quais produtos eram vendidos certinho. Nem que seja o mínimo possível de conhecimentos, isso já vale. E também o que você pode fazer é pesquisas. Então você pode criar um forms, jogar para o pessoal do curso, formulário de interesse, quais produtos vocês teriam mais interesse, ou com os atletas, por exemplo, pré-jogos. Você tem interesse em adquirir o uniforme do time, com o seu nome específico. Então esses formulários de pesquisa para entender se isso é interessante para o seu público é bem importante. Além de que os dados de maneira, vamos dizer assim, mais macro, ou seja, sei lá, 45% das pessoas querem comprar camiseta ou aceitariam, ele nunca vai ser igual você chegar para as pessoas na sala de aula, por exemplo, e começar a conversar com elas num a um. Então você chega para alguém e fala assim, cara, o que você acha de uma camiseta? Você compraria? Então faça formulários, mas também converse no a um com o pessoal, que isso vai fazer muita diferença. Por último, uma boa pesquisa de mercado é uma coisa que eu gosto de fazer até aqui na Tears. Se você quer testar alguma coisa para ser vendável, é você efetivamente vender ela. Então, que nem eu falei, dá para você criar uma encomenda. Você não vai estar perdendo nada com isso. Você conversa com um fornecedor, cria uma encomenda, por exemplo, de mínimo de 10 unidades com algum fornecedor, coloca para vender na Tears, vê quantas pessoas compram. Vamos ver se 10 pessoas compram. Se 10 pessoas comprarem, vocês recebem esse produto, distribuir para a galera, já é um teste inicial. Pessoal, essa foi nossa primeira aula do nosso curso de desenvolvimento de produto. A gente falou um pouco sobre o produto ser vendável, os tipos de produto e também um pouco de pesquisa de mercado. Vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado.